Por 50 anos eu servia café antes mesmo de tomarem o café da manhã. Lavava o chão com as mãos, passava roupas que não eram minhas, cuidava de filhos que nunca me chamaram de mãe. Durante 5 décadas, minha vida não me pertenceu. E o mais cruel, eles me chamavam de quase da família, mas nunca me deram nem um quarto com porta. Eu aprendi a desaparecer em silêncio. Aprendi a não tossir alto, a esconder dor nas costas, a sorrir mesmo com os dedos sangrando. Aprendi a chorar escondido no quintal, enquanto as risadas vinham da sala de jantar. Eu sabia o lugar que me deram, o de alguém que só existe quando precisam de algo. Até que um dia, o silêncio começou a doer mais que os calos nos pés. Eu vi o olhar de uma menina nova que eles tinham contratado. Jovem, ingênua, cheia de sonhos. Exatamente como eu fui um dia. E eu entendi. Eles iam começar tudo de novo, com outra. Aquilo me partiu, mas também me despertou. Eu não queria mais justiça. Eu queria que eles sentissem o gosto do medo que me deram por tantos anos. Eu tinha 86 anos quando andei até a cozinha e peguei o fósforo. Se você acha que essa história é sobre vingança, espere até ouvir o que aconteceu depois do incêndio. O que eu encontrei no porão. O que eles esconderam por todo esse tempo. E como tudo queimei, não foi só a casa. Foi o passado inteiro que construíram às minhas custas. E se você está assistindo até aqui, comenta pra mim. De qual cidade você está vendo esse vídeo? E claro, deixa o like, porque o que eu vou te contar agora, ninguém nunca teve coragem de dizer em voz alta. Meu nome é Ivonete. Nasci numa cidadezinha esquecida por Deus, no interior de Pernambuco. Meu pai morreu quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, e ela, coitada, não resistiu muito tempo depois do parto. Dizem que eu era magra feito um fiapo, e que ninguém acreditava que eu ia passar da primeira semana. Mas passei. E fui criada por uma vizinha, Dona Jandira, que tinha 6 filhos e um coração maior que a casa de barro onde a gente morava. Eu aprendi cedo que no mundo de quem nasce pobre, ou você serve, ou você some. E eu escolhi servir, porque sumir parecia ainda mais doloroso. Aos 13 anos, fui levada para a capital por uma senhora da cidade grande que prometeu me dar estudo e cama boa. Lembro do cheiro do carro, do banco de couro grudando na minha pele suada, e de como meu coração batia tão forte que achei que ia morrer ali mesmo, antes de chegar ao destino. Mas eu cheguei. E naquele dia começou o que eu só fui entender muito tempo depois. Minha prisão sem grades, minha sentença sem juiz. A casa era grande, bonita, com paredes brancas, jardim arrumado, portão automático e uma família de gente que sorria para as visitas, mas falava baixo e seco quando ninguém via. No primeiro dia, me deram uma farda azul clara, sandália de borracha e disseram: você vai dormir no quartinho do fundo, aquele sem janela. Mas é só até a gente reformar. 50 anos depois, o quarto seguia sem janela. E a reforma nunca veio. A dona da casa me chamava de menina, mesmo quando meus cabelos já estavam prateando. O patrão, seu Luiz, só me olhava nos olhos quando queria perguntar se o jantar estava pronto. Os filhos cresceram passando por mim como quem passa por um móvel da sala. Nenhum sabia minha data de aniversário. Nenhum sabia que eu tinha medo de trovão ou que meu joelho estalava quando eu subia a escada. Eles não sabiam, porque nunca perguntaram. E eu calei, porque o silêncio era o que me mantinha viva ali. Porque qualquer palavra atravessada podia me colocar para fora sem nada, como já fizeram com tantas outras. Quando completei 30 anos, na casa, ganhei uma blusa usada da dona como presente. Ela disse: é da Zara, viu? Não vai dizer que não te dou nada. E sorriu. E eu sorri de volta. Porque aprendi a sorrir. Era mais seguro. Quando chegou o neto mais velho da família, o tal do Pedro, eu já estava com mais de 60. Ele me olhava com aquele desprezo disfarçado, como quem sabe que você está ali, mas prefere fingir que... Não. Uma vez ele disse para um amigo: essa aí? Quase da família. Tá aqui desde sempre, tipo um mascote. Eu ouvi. Engoli seco. Fui lavar a louça. Durante todo esse tempo, nunca tirei férias, nunca tive 13º, nem sequer um cartão de Natal. Meu nome não constava em nenhum registro da casa. Nenhum. Eu não existia oficialmente, mas fazia o café deles, passava as cuecas, limpava vômito de madrugada. Eu era a sombra que cuidava de tudo e que eles esqueciam de agradecer. Não me deram filhos, não me deram tempo, não me deram nada, mas tiraram tudo, e eu aceitei, até aquele dia. Até a chegada da menina nova. Ela tinha olhos brilhantes, jeito esperto, uma risada leve que lembrava a minha, quando eu ainda era dona dela. No segundo dia,
Ela me perguntou: "Você acha que aqui é bom, dona Ivonete?" E eu não soube responder. Só sorri. Mas aquela pergunta me pegou como um soco. É bom? Eu não sabia o que era bom fazia tempo. E quando vi os patrões começando a tratá-la do mesmo jeito que trataram a mim, entendi que o ciclo ia se repetir, que eles iam moer outra alma como moeram a minha. E algo dentro de mim quebrou. Foi pequeno no começo, um incômodo, um pensamento insistente, mas cresceu. Cresceu como praga que ninguém poda. Cresceu como uma voz que dizia: e se fosse diferente? E se eu dissesse não? E se eu gritasse? E se só por uma vez eles sentissem o gosto da dor que me deram? Essa ideia virou uma faísca, e a faísca virou chama. E a chama ainda está só começando. Quando a poeira do incêndio baixou e os jornais começaram a trocar meu nome pela próxima tragédia, algo me impediu de seguir em frente. A carta. Aquela maldita carta. Eu a relia toda a noite tentando absorver o que significava. Filha do patrão, fruto de uma relação escondida, silenciada, talvez até forçada, vai saber. Minha vida inteira foi construída em cima de uma mentira. Ou pior, de um segredo conveniente. Comecei a me lembrar de coisas que na época não faziam sentido. O jeito como ele me olhava às vezes. A forma como se irritava quando eu dizia que ia sair. O ciúme disfarçado de zelo. O silêncio que vinha sempre depois de qualquer conversa sobre minha mãe. Era como se cada peça da minha história tivesse sido entulhada num canto escuro da casa, como os trapos velhos que eu lavava sem saber para quem eram. Mas agora tudo estava claro. Eu não fui só esquecida. Fui apagada com intenção. Apagada por quem deveria me reconhecer. E aí veio o peso, porque se eu era filha daquele homem, então aquela casa que eu queimei também era minha. Eu destruí parte do que me foi tirado, sim, mas no fundo, também apaguei o que nunca tive a chance de viver. Pensei em ir embora dali, tentar recomeçar, mas para onde vai uma mulher de 86 anos, sem família, sem diploma, com a alma marcada pelo tempo? Me ofereceram um lugar numa casa de repouso. Disseram que eu seria bem tratada. Recusei. Eu não queria ser bem tratada. Queria ser ouvida. Queria contar minha história, mesmo que ela doesse em quem escutasse. Foi então que uma moça me procurou. Jornalista. Jovem, decidida, olhos fundos de quem já viu coisa demais para pouca idade. Ela disse que estava fazendo uma série sobre mulheres invisíveis e que queria gravar comigo. Eu pensei em recusar, mas algo me fez aceitar. Talvez fosse a menina que fui, gritando de dentro para que, dessa vez, ninguém me calasse. A entrevista foi num banco de praça. Eu não queria fundo branco, nem cenário. Queria árvore, vento, passarinho, porque era a primeira vez que eu falava como gente. E ali, entre uma pergunta e outra, eu contei tudo, sem pressa, sem florear. E quando ela desligou a câmera, me abraçou e disse: "Dona Ivonete, a senhora não é só uma história. A senhora é prova." Aquilo me fez chorar. Chorar como não fazia desde criança, porque por tanto tempo achei que minha dor era só minha, mas naquele abraço percebi que ela ecoava em muitas. A entrevista viralizou, milhões assistiram, gente do Brasil inteiro me escrevendo, mulheres dizendo: "Eu sou você", moças novas dizendo: "Você me impediu de cair na mesma armadilha." E foi aí que recebi um convite, para falar numa audiência pública, em Brasília. Para um monte de gente engravatada que nunca soube o que é dobrar um lençol de elástico ou limpar a gordura que escorre atrás do fogão. Fui, de vestido simples, mas cabeça erguida. Falei olhando nos olhos de cada um. Contei sobre os 50 anos de silêncio, sobre o fósforo, sobre a carta. E ao fim deixei um pedido. Que criassem um nome. Um nome para isso que muitas de nós vivemos e que ninguém sabe explicar. Porque não é só exploração. Não é só abandono. É algo mais fundo, mais cruel. É um roubo de existência. E precisa ser nomeado. Precisa ser lembrado. Eu voltei para minha cidade diferente. Tinha gente me reconhecendo na rua, gente querendo tirar foto. No começo estranhei, mas depois entendi que eu não era celebridade. Eu era símbolo, e isso tem peso, mas também tem poder. A polícia continuou investigando a família dos patrões. Descobriram outras irregularidades, fraudes, lavagens. E pela primeira vez, alguém além de mim estava pagando por algo. E então, veio a bomba. Um dos filhos do patrão me procurou. Disse que precisava me entregar algo. Confiei? Não, mas fui. No envelope que ele trouxe havia uma segunda carta, escondida, escrita à mão, pela própria dona Marilene. Mas essa era diferente.
Não era para a irmã dela. Era para mim. E dizia assim: Ivonete, se você está lendo isso é porque o mundo descobriu a verdade. Eu nunca soube como lidar com sua presença. Não por culpa sua, mas por tudo que ela me lembrava. Você era meu espelho e eu me odiava. Mas saiba, eu nunca consegui te amar porque nunca consegui amar a mim mesma. O que fiz com você foi cruel. E mesmo sabendo disso, continuei. Porque o silêncio é confortável. Mas você gritou, e por isso te respeito. Queime tudo, mas não se apague. Aquilo me travou. Eu não esperava perdão, nem confissão, muito menos respeito. Mas ali estava, a última chama, o último caco. De verdade que faltava. Guardei a carta. Não porque ela me redime, mas porque ela me explica. E isso, para quem viveu no escuro, já é muito. Hoje, passo meus dias em uma casa modesta, doada por um grupo de mulheres que se juntou depois da minha história. Elas dizem que é um lar de resistência, um espaço para quem foi silenciada. E toda semana uma mulher nova chega ali, senta comigo e conta sua dor. Eu escuto. E quando chega a hora, digo a frase que virou minha marca. Se ninguém te vê, então acenda o fogo por dentro. Não um fogo de destruição, mas de presença, de coragem, de memória. E se você chegou até aqui ouvindo minha história, saiba. Talvez você também esteja carregando lenha demais, calando demais, servindo demais. Não espere envelhecer para acender sua voz. Não espere que o mundo te veja para existir, porque o fogo que liberta começa com uma faísca. A pergunta que não quer calar é: quantas outras Ivonetes ainda estão escondidas atrás de cortinas de silêncio? E mais importante, o que acontece quando todas elas resolverem botar fogo em tudo?